Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que alegria chegar aqui na sua casa, para a sua família, através deste programa Luz para os Meus Passos. Eu quero convidar você a já trazer a palavra de Deus em suas mãos, porque esta palavra é luz para nós. Essa palavra é luz que ilumina seu caminho. Essa palavra é luz que ilumina a sua vida. Eu tenho certeza que hoje vai ser um programa maravilhoso, onde Deus vai falar muito ao seu coração. Aqui alguns podem dizer que é um estudo da palavra e a gente só fica estudando, preocupado com o intelectual. Mas quem acompanha esse programa sabe que é muito mais do que isso. É um lugar onde a gente ouve Deus falando com a gente. Não tem como você ler as Sagradas Escrituras e não ver um Deus falando com você. Seja muito bem-vindo, você que me acompanha então pela TV Canção Nova e você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte, e pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Bem-vindo! Vamos viver este programa com todo o nosso coração, com o coração aberto. Eu já quero saudar e receber mais uma vez conosco Dom José Falcão. Sua bênção, que alegria estarmos juntos novamente. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Dom José, no último programa, nós começamos a tratar sobre revelação. Lembrando a todos que estão nos acompanhando, nós estamos fazendo apenas uma introdução para adentrarmos em várias sessões do Antigo Testamento. Este programa ele tem esse interesse, meditarmos, estudarmos o Antigo Testamento. É preciso fazer algumas introduções para que você se localize. E convenhamos, não é fácil entender o Antigo Testamento. Nós estamos num terreno muito difícil de compreensão muitas vezes. E de pouco a pouco, nós vamos aprendendo coisas importantes sobre o Antigo Testamento. Então, uma parte da introdução que estávamos vendo é sobre revelação. E, Dom Falcão, aprendemos com o Senhor que a revelação é um Deus que se comunica gradualmente ao ser humano. Vimos que Deus foi preparando o ser humano por etapas. É como se o ser humano não tivesse pronto para receber tudo de uma vez. O Senhor gosta de usar até o termo que, como uma criança, Deus vai educando essa criança. Um pedagogo. E Deus vai se revelando aos poucos essa criança. E entendemos que o ápice dessa revelação é Jesus, o Verbo encarnado. Então eu gostaria de perguntar agora para o senhor se essa revelação, ela é bíblica, se esse termo, se essa categoria chamada revelação, ela é bíblica, e se ela se encontra, por exemplo, no Antigo Testamento. Então nós encontramos esse termo revelação no Antigo Testamento? Dezenas de vezes. Como o nosso programa precisa avançar, eu tive a dolorosa, entre aspas, tarefa de escolher alguns textos da Escritura, e eu escolhi um do Pentateuco e 2 profetas, onde essa categoria aparece. Mas eu devo dizer que os 3 textos que vão aparecer aqui, que nós vamos ler e comentar, eles não são os únicos. Dezenas e dezenas de vezes no Antigo Testamento essa palavra aparece. E já vamos para o primeiro texto, no livro do Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29, versículo 29. Primeiro, na experiência humana, essa palavra faz parte da nossa existência. Qualquer pessoa, até que não crê em Deus, ela é obrigada a conviver e tem que reconhecer que a revelação faz parte da sua vida. Porque o que é a revelação? É revelar, é tirar o véu. O véu é uma realidade que, quando colocada no rosto, não permite que você veja. Quando você desvela, ou revela, você está mostrando algo que está oculto. Todos nós, ao longo da vida, desconhecemos muitas coisas. Uma coisa que não sabíamos e que alguém veio e disse: eu quero dizer a você uma coisa que você não sabia, que você não sabe até agora. Quando ela diz, ela acabou de revelar.
ela acabou de tirar o véu, ela acabou de tirar a realidade que impedia-me de conhecer, ou pela distância, ou pela... Enfim, essa categoria faz parte da nossa vida. Constantemente coisas vão sendo reveladas, pessoas nos revelam, realidades são nos reveladas, mesmo que ninguém diga. Sim. Ah, puxa vida, que mistério é esse? Está do outro lado da montanha, tem alguma coisa que eu não conheço, que eu quero saber. Quando eu chego lá, agora sim, me foi revelado isso, porque o que estava escondido acabou sendo conhecido. Isso faz parte da nossa convivência, e quando o pai diz para o filho que o filho não sabe, o pai revela para o filho. Da mesma forma, Deus Todo-Poderoso. Então, é uma palavra com a qual nós convivemos 24 horas por dia, e eu diria, até o fim da nossa vida. Lembra daquele ditado? Vivendo e aprendendo? Sim. Mas também é morrendo e aprendendo. Até na hora da morte, muitas vezes, a gente tem notícias, coisas que nos são reveladas, não é? Deuteronômio 29, 29. Na sua está no versículo 28, na minha está no versículo 29. Em todo caso, não altera, por favor, a leitura. Na minha, então, Deuteronômio 29, 28. Ok. O que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus. O que foi revelado é para nós e para nossos filhos, para sempre, a fim de que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Aqui nós temos duas coisas muito importantes. O que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus. Tudo o que Deus nos revelou estava oculto para nós. Uhum. Só que a revelação, ela é paulatina. Seja quanto ao mistério do próprio Deus, sua imutabilidade, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença, todos os atributos de Deus, seja também quanto ao agir de Deus, sua criação, e também os mistérios da história, que Deus vai revelando aos poucos aos homens. Deixa a tua terra, a tua casa, a tua parentela, vai para onde eu te indicar. Ele não disse onde. Sim. Ou seja, revelou aos pouquinhos. Ou seja, arrume as trouxas e saia. Deus Todo-Poderoso não falou isso, arrume as trouxas, mas deixa a tua casa, tua parentela, vai para onde eu te indicar. Mas não disse para onde, vai dizer mais para frente. Só um exemplo bem simples do Antigo Testamento. Moisés, quando ele disse a Moisés, vai, conduz o povo, etc. Moisés não sabia muita coisa do que ia acontecer. O Senhor somente disse isso, colocou um anjo à frente. Moisés não tinha a mínima noção do que aconteceria diante do Mar Vermelho. Sim. Moisés não sabia que ia tocar, que o cajado dele ia tocar nas águas, etc. Nem sabia dos outros acontecimentos, das murmurações e assim por diante. Ou seja, é algo oculto que na história Deus vai revelando aos poucos. Ele é que considera qual é o momento. Então, aqui nós temos revelação, lógico que o que foi revelado, o verbo está no particípio, é Deus Todo-Poderoso, o sujeito da revelação daquilo que está oculto. Um texto que eu acredito que é muito importante, porque mostra, alguns dizem que a etimologia da palavra revelação vem de velum. Velum em latim é véu, véu, véu. Sim. Então, revelar é tirar o véu para dar a conhecer às pessoas. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, vamos para Baruque. Baruque, capítulo 4, versículo 4. Baruque, capítulo 4, versículo 4. Pode ler, por favor? Baruque, 4, capítulo 4, versículo 4. Ditosos somos nós, Israel, porque a nós foi revelado o que agrada a Deus. É impossível, nessa hora, a gente não lembrar de um texto que já no Novo Testamento vai se tornar clássico. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste, olha aí, o oculto sim, sim. Né, do Deuteronômio, escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, mais uma prova bíblica no Antigo Testamento. Ditosos somos nós. Eu vos glorifico, ó Pai, eu vos rendo graças, ó Pai, porque escondeste essas coisas. Eu vou emitir uma opinião. Eu acho que aquela frase de Jesus, quando ele disse isso,
ele pensou em Baruque, capítulo 4, versículo 4, mas é uma opinião minha. Então, que foi revelado o que agrada a Deus. O último texto, para a gente não ficar delongadamente no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 2, versículos de 20 a 22. Por que eu escolhi esse texto, dentre tantos? Porque Vossa Reverendíssima sabe, no Antigo Testamento, quais foram as duas principais figuras que receberam um dom extraordinário, o dom de interpretar sonhos. Sim. O primeiro foi um garotinho caçula que acabou sendo vendido pelos seus irmãos José. como mercadoria para o Egito, o José. Então, Deus deu para ele o dom de não somente sonhar, mas também de interpretar, né? A grande interpretação que ele dá ao sonho de Faraó, o que vai torná-lo o grão-vizir, a segunda maior autoridade do Egito. E o outro, Daniel. Uhum. Daniel, então, capítulo 2, versículos de 20 a 22. Aproveitando, Dom José, Sim. só porque o senhor tratou de sonhos, eu vejo que é uma dúvida de muita gente. Por que Deus falava tanto em sonhos com as pessoas antigamente e hoje me parece que não é assim, ou sei lá, continua sendo assim? Algumas pessoas sonham e Deus falou comigo no sonho, não falou. Por que antigamente era tão... José, do Egito, Daniel, José, esposo de Maria. Esposa de Maria, disse bem. Deus parou de se falar assim com a gente? Eu não me lembro de sonho que eu tive que Deus falou comigo, por exemplo. Tá bem. Bom, o Frei Gilson acabou de entrar numa seara que eu tenho que matizar com o livro do Eclesiástico. Frei Gilson, o planeta Terra está caminhando para 6 bilhões de pessoas, ou talvez ultrapassando isso, enfim. A tendência com o tempo é que o planeta Terra, a população aumente e vertiginosamente. Eu não tenho condições de dizer que hoje Deus cessou de se revelar em sonhos a 6 bilhões de pessoas ou a 7 bilhões de pessoas. Não. Mas a palavra de Deus nos dá um critério muito sugestivo para a gente saber quem no sonho, se aquele sonho, melhor dizendo, se aquele sonho é fruto da minha imaginação, ou é fruto de uma intervenção diabólica, ou é fruto de uma iniciativa divina. É hora então, veja, foi ele... Eu vou guardar Daniel aqui, Tá o senhor vai voltar a Daniel. Foi ele quem provocou. Então, agora vamos ao livro do Eclesiástico, capítulo 34, versículos de 1 a 8. Então, é uma questão muito... A vaidade dos sonhos. Sim. Muitas pessoas fazem essa pergunta. Eu tenho sonhado com isso. Eu tenho sonhado com aquilo. Qual o critério para interpretar os sonhos? Eu tenho sonhado com isso, tenho sonhado com aquilo. Qual é a mensagem? Tem algum critério para eu decifrar essas imagens, aquilo que eu venho sonhando, etc.? A Bíblia Sagrada tem uma resposta muito sábia. Eclesiástico 34, de 1 a 8. O insensato vive de esperanças quiméricas. Os imprudentes edificam sobre os sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Isto segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? A adivinhação do erro, os auguros mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como o de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações, a menos que o Altíssimo te envie uma visão. Não detenhas nelas teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente, que pecou porque neles punham sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente e a sabedoria se tornará evidente
na boca do homem fiel. Pronto, a palavra de Deus é sábia. Primeira regra, você acabou de sonhar. Meu Deus do céu, sonhei com aquilo outro. Eclesiástico 34, versículo 6. A menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento. Agora, resta perguntar. E quando é que eu sei que é o Altíssimo o autor do sonho? A resposta é simples. Deus não mente. Fala sempre a verdade. Deus traz a paz. Não deixa você inseguro, com medo, apavorado. Deus sempre traz uma mensagem que é condigna com a sua santa palavra. Deus não tenta você. Deus não recomenda a você que você se vingue, que você mate, que você peque, que você se afaste dele, que você passe a desconfiar dele. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. A mensagem foi bem clara, bem precisa, bem direta. Depois, levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para o Egito. Volta para Israel, porque já não vive aquele que queria matar o menino. Sim. O sonho da esposa De Herodes. de Herodes, não mexa com esse homem, porque essa noite eu tive uma visão. Ela diz que ficou apavorada com... Sim. Enfim, foi bem clara. Quando vem de Deus, traz a paz, convida à conversão. Não deixa você inseguro, não tira a sua paz interior. O sonho pode trazer até no princípio uma certa alegria, mas depois, se esse sonho traz a vontade de pecar, se a mensagem que apareceu no sonho, seja lá, eu sonhei, mas foi Nossa Senhora, irrelevante isso, o fato de você achar que sonhou com Nossa Senhora no sonho, de forma alguma, é a mensagem. Vários santos na história da igreja tiveram visões, acordados, em que supostamente a bem-aventurada Virgem Maria apareceu. Supostamente um santo, Nosso Senhor. Mas a mensagem, levando, induzindo a pessoa, aconselhando a pessoa a pecar, a não rezar, a não se mortificar. Meu filho, veja, uma pessoa acabou de sonhar, e aí Nossa Senhora, supostamente Nossa Senhora, não, mas estava o brilho do rosto dela, etc. Meu filho, você está se mortificando demais, você está rezando demais. A coisa não é assim, não seja beato. Eu sou a mãe de Deus, eu não rezei tanto quanto você. Isso é do diabo, é o próprio diabo. Então, é a mensagem, seja pontual, seja no contexto dos sonhos, que vai indicar isso não é de Deus. E se não é de Deus, ou é do diabo ou é fruto da sua imaginação. Se é do diabo, ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é o perturbador, ele é o sedutor, ele é o embusteiro, ele é o mentiroso. O conteúdo do sonho, eu diria 99% do conteúdo do sonho, você tem condições de descobrir se é do diabo ou não. Sim. Mas também tem sonho que é fruto da sua imaginação. O próprio texto diz, por favor, versículo 3, isto segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos, é como a imagem de um homem diante dele próprio. O que é a imagem de um homem diante dele próprio? Nós somos um ser psicossomático. Sim. E a nossa memória, a nossa inteligência, a nossa experiência vai acumulando ao longo da vida imagens, sensações, experiências, traumas, expectativas, enfim, desejos, receios, etc. E tudo isso vai para o nosso inconsciente, ok? Quando nós dormimos, nós não temos o domínio sobre todas essas informações. E elas podem, de uma forma que nós desconhecemos, se agrupar da maneira mais, eu diria, estapafúrdia. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher cujo marido a ameaça tremendamente. Bate nela, não permite que ela trabalhe, vive em casa naquele tormento, naquela aflição, etc. Ora,
essa mulher muito provavelmente tem um desejo tremendo de liberdade, desejo de paz. Ela quer, como ela desejaria, como diz a música de um cantor antigo, eu queria ter na vida simplesmente um lugar, uma casinha branca para viver em paz, enfim, coisa que eu não tenho agora. Bom, aí ela começa a sonhar, um sonho bem bizarro. Bizarro no sentido, ela voando num animal, etc. Ou então ela começa a sonhar com cobras, com lagartos e assim por diante. Meu Deus, o que isso significa? Se a mensagem é somente isso, não teve nada de incitação para o pecado, etc. Provavelmente, aquilo é uma tradução inconsciente do drama que ela está vivendo conscientemente. Ou seja, o animal com o qual ela está voando no sonho é o desejo consciente dela de viver em paz, coisa que o marido não deixa. Ou então a vizinha que convive com más vizinhas, fofoqueiras, fuxiqueiras, ou então aquela pessoa que trabalha e no ambiente de trabalho tem um clima tremendo, pesado, ela está desconfiando que vai ser apunhalada, que está sendo traída, que está sendo perseguida, que vai ser punida, que vai ser isso, aquilo, outro, e começa a sonhar com lagarto, com cobra. Provavelmente, as cobras e os lagartos que ela está vendo em sonho são uma tradução no inconsciente das víboras de carne e osso, que é com quem ela convive. Entendeu, meu filho? Sim, sim. Então, veja, de novo, Eclesiástico, capítulo 34, o texto é de uma sabedoria tremenda. Via de regra, o sonho traduz aquilo que você é inconscientemente, aquilo que você pensa inconscientemente. Uma pessoa que, acessa, lê, etc., coisas imorais, coisas lascivas e assim por diante, a chance dela ter sonho erótico. Pornografia E assim por diante. Não é? Então, veja, não tem uma regra simples, clara, uma associação direta entre aquelas imagens que você está vendo no sonho e o seu consciente. É você diante de Deus quem vai fazer essa distinção. É do diabo? É de Deus ou é fruto apenas da minha imaginação? Ou seja, isso não tem nada a ver nem com Deus, nem com o diabo, mas é um reflexo inconsciente da minha vida, do turbilhão que eu estou experimentando e assim por diante. De novo, por favor. Versículo 6, a menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento. Importante isso. Então, se é fruto do diabo, faça um ato de renúncia. Ou seja, isso é uma incitação para o pecado. Isso é uma incitação para que eu não perdoe tal pessoa, para que eu me vingue. É o oposto dos valores de Deus Todo-Poderoso. O diabo subverte isso, ainda que de forma sutil. Claro, você leva uma vida de oração. Se você é de Deus, você descobre logo, epa, é a fumaça do diabo. Faça um ato de libertação, enfim, porque Deus pode permitir, e de fato muitos santos tiveram visões e sonhos, Sim. E eles tipificaram na hora. Isso não é de Deus. Não alimentar isso. Né? Não detenha isso. Se é de Deus, e nesse primeiro sonho não foi claro, se é de Deus, haverá um segundo sonho e ele vai ser mais claro ainda. Se é de Deus, no primeiro sonho não foi claro, no segundo foi mais claro ainda. Se é de Deus, Deus é claro, Deus é a verdade, Deus não deixa você em dúvida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ficou claro, Frei Gilson, a questão dos sonhos? Sim, a gente pode retomar isso, bem mais, mas o texto, eu acho que é claro. Falta pouquíssimo tempo, mas talvez dê para o senhor responder, senão a gente vai para o próximo bloco. A pessoa também pode se perguntar assim, eu estou lutando para viver a castidade, certo. Não tenho alimentado isso, mas nos meus sonhos vieram pensamentos que são próprios do diabo, mentira, pornografia, coisas que eu não queria. E o senhor disse que eu não tenho controle. Retome isso, que é muito importante, porque é preciso que providências sejam tomadas quando ele estiver acordado. Isto é, ele precisa tomar certas providências na sua vida, passando sempre pelo sacramento da confissão. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Não vai dar. Então, vamos lá. Que bom, né? Então, nós estamos vendo sobre revelação, tá? É um Deus que se revela. E nessa, Dom José tratou dos sonhos e eu acabei perguntando, porque eu sei que é dúvida de muita gente. Eu tenho certeza que
Porque é uma revelação, querendo ou não, né? É Deus que está revelando algo para José, do Egito, Deus que está revelando algo para Daniel, Deus que está revelando algo para José, esposo de Maria. Aí a pergunta que eu fiz, e Deus continua? Aí Dom José está nos ensinando coisas importantes. Claro que Deus pode continuar se revelando em sonhos, mas o sonho também pode ser do inimigo, o sonho pode ser de você mesmo, então a gente vai precisar fazer essa distinção, que nem sempre é fácil. Então no próximo bloco nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí não. Eu vou terminar algumas realidades dos sonhos para a gente seguir e ler a leitura de Daniel proposta por Dom José Falcão. Tá bom? Sai daí não, porque o programa está bom demais. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria ter você aqui. Gente, o programa está bom demais. No bloco anterior, terminamos falando sobre os sonhos. Deus se revela através dos sonhos. E Dom José já nos trouxe uma realidade muito importante. É preciso tomar cuidado, é preciso discernimento. E nos trouxe Eclesiástico 34 para nos explicar isso. 34, de 1 a 8. É preciso discernimento porque o sonho pode vir de Deus, o sonho pode vir do diabo e o sonho pode vir de você mesmo. E eu terminei fazendo uma pergunta que não deu muito tempo de responder, mas te deixou aí com um gostinho de saber a resposta. Dom José, diante disso que o senhor estava trazendo, a pergunta que eu trouxe para o senhor foi o seguinte: a pessoa então ela não tem poder nos sonhos. Aliás, eu não tenho poder sobre os meus pensamentos. Então eu não quero às vezes pensar numa coisa, acabo pensando. Os sonhos, pior ainda, a gente está dormindo, de repente começa a sonhar. Então vamos dizer que uma pessoa esteja querendo viver a castidade, mas de repente nos seus sonhos começam a vir pensamentos que ela não queria, ela não tem domínio sobre eles. Talvez a dúvida de muita gente pode ser: eu pequei porque eu sonhei coisas ruins, eu pequei porque eu matei alguém no sonho, eu me vinguei de alguém no sonho, eu sonhei com prostituição no sonho, mas eu não queria, eu não tinha domínio sobre isso. Não tem pecado quando não existe a voluntariedade, vontade de fazer. Na inconsciência, a vontade está comprometida. Portanto, tudo o que acontece nos sonhos, enquanto tal, não é voluntário, portanto, não há mérito nem demérito. É simplesmente um sonho. Aí nós estamos num universo onde a nossa inteligência, a nossa memória divagam e, por assim dizer, agrupam as realidades que nós já acumulamos. Agora é preciso olhar o seguinte: o sonho regularmente é o reflexo, pode traduzir, a não ser que seja iniciativa de Deus e seja iniciativa do diabo, pode ter uma relação com a vida consciente da pessoa. Não se pode esperar que uma pessoa que tem uma vida lasciva, uma vida promíscua, que ela sonhe com as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo constantemente, não é, Frei Gilson? Exato. Que ela sonhe com a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Ou então com a quaresma de São Miguel que o Frei Gilson faz. Uma pessoa que leva uma vida promíscua, que vive nas trevas, as chances de ela sonhar com a intervenção de São Miguel Arcanjo são mínimas, para não dizer nulas. Em outras palavras... Pessoa que só vê filme de terror. Pois é, exatamente. E isso tem uma influência tremenda no inconsciente da pessoa que, na hora do sonho, pode divagar e agrupar essas realidades, porque medo, trauma, apreensão, todas essas coisas que nós acumulamos fruto de uma experiência. Leitura é uma experiência. Agora, leitura de quê? O que é que eu estou lendo? Filmes. Que filmes eu estou lendo? Que filmes eu estou assistindo? Ambientes. Que ambientes eu estou frequentando? Então, é preciso usar de muita sinceridade, no caso dos católicos, primeiro, direção espiritual e, se for o caso, confissão sacramental. Com a confissão sacramental, você se livra da culpa. É verdade que
O inimigo, quando sabe que está perdendo uma pessoa, né, essa pessoa pertencia a ele. E essa pessoa, durante muitos anos, ela vivia nas trevas. E a pessoa se arrependeu, ok, se confessou, teve uma mudança de vida, teve um encontro libertador com Jesus, agora é uma nova criatura. Deus Todo-Poderoso pode permitir, mas sempre citando 1 Coríntios, capítulo 10, de 12 a 13. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará meios para vencer, triunfar sobre elas. Deus Todo-Poderoso pode permitir que em sonhos o diabo fustigue, o diabo provoque, mas se a pessoa é uma nova criatura, e sabendo desse texto, a menos que o Altíssimo te revele, não te detenhas nestes sonhos. Então, primeiro, a vida nova dessa pessoa. Ela tem uma vida nova, mas aquilo que ela acumulou está guardado para sempre. As experiências dos pecados cometidos 2 anos atrás, 7 anos atrás, Deus Todo-Poderoso pode excepcionalmente permitir que o diabo fustigue essa pessoa, mas ela, sendo de Deus, ao acordar do sonho, faça um ato de libertação, insista na celebração da Santa Missa, comunhão diária, se for o caso, reaja imediatamente, terço da Santíssima Virgem Maria, palavra de Deus, essa é a armadura do cristão, dobre os seus joelhos, insista, peça a Nosso Senhor para lhe livrar desses sonhos e, sendo de Deus, tudo fica mais fácil para essa pessoa. Mas que é possível, sim, é possível, extraordinariamente, sim. Desculpa provocar mais um pouco ainda, Dom José, mas já que a gente entrou, provavelmente não, acho que não entramos mais nesse assunto, aproveitar. Agora para os homens, algum homem pode, eu já vi muitas dúvidas nesse sentido. Aí o homem não está lá, sonhou com coisas que com pornografia, com essas realidades. E ele teve uma poluição noturna. Ele também fica castigado. Eu pequei porque foi uma poluição noturna e tal. A poluição noturna, ela, fruto de um sonho, quando ela transcorre no sonho, ela não é pecado. Sim. Porque a pessoa não quis. Não quis. Simplesmente foi um ato, digamos assim, puramente biológico, uma relação direta entre o inconsciente e a fisiologia da pessoa. Durma tranquila. Agora, acordado, procure estar sempre do lado de Deus. Se você levou uma vida promíscua e agora é uma nova criatura, as armas para que você persevere na pureza, palavra de Deus lida com o coração. Missa diária, se for o caso, jejum, oração, devoção a Nossa Senhora, confissão frequente. Amém. Principalmente isso. Amém. E não tenha medo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. Amém. Gente, muito importante essa realidade, né? E eu achei bonito, né? O diabo podendo se utilizar de sonhos para te provocar. Fiquei até pensando agora, o marido fiel à sua esposa, e de repente vem o diabo em sonhos que pode provocar coisas com outra mulher, e ele não quer, ou seja... Agora, o que me parece também, Dom José, é que, se a gente fosse colocar numa porcentagem, me parece que a maioria vai ser fruto da nossa imaginação e uma pouca porcentagem, talvez, vai ser a intervenção do diabo nos sonhos e de Deus, para as pessoas também não acharem que agora tudo é o diabo, né? Acho que isso também é perigoso. Todo sonho é o diabo, por pouca coisa que tenha sido, né? Eu me inclino por essa opinião. O Frei Gilson pensa como eu. Porque estabelecer estatística é difícil. Pouco, mas ele chutou e eu chuto também com ele. Se na trave ou entrou a bola, eu não sei. Mas, na minha opinião, a regra é essa. Por favor, de novo, Frei Gilson, Eclesiástico 34, versículo 3. Isto segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Pronto. O homem, com sua personalidade, com seu universo. Quando eu falo universo, eu digo casa, família, vizinhos. Tem vizinhos maravilhosos, mas tem cada vizinho mala pesada, que Deus me livre e guarde.
Trabalho. Maravilhoso quando você, no ambiente de trabalho, tem gente competente, decente, respeitadora, de caráter, honesta, sincera, fiel, mas também determinadas pessoas passam por tormentos no seu ambiente de trabalho, não é? Você conviver com gente falsa, fingida, hipócrita, etc. Então, isso gera anseios, gera medo, gera perplexidade, gera raiva também, E aí, você chega em casa com aquele turbilhão de experiências, não é? E vai dormir. E aí, sei lá, o que o inconsciente faz com essas sensações e também com as imagens que você assistiu, sei lá, 30, 40 anos atrás, lá o Godzilla, aquele ser monstruoso das imagens de quadrinhos, filmes, etc. Está tudo aí acumulado. Então você junta expectativa, medo, receio com todas essas imagens, a probabilidade de que surja, de que apareça no sonho uma cena grotesca, seja bonita, seja você num caldeirão cheio de cobras, ou então você vai caminhando e encontra um leão que quer matar você, etc, etc. Via de regra, isso tem algo a ver com o seu estado consciente, com o seu mundo, com o seu universo. Não leve muito isso a sério. Sim. Essa é a regra. Eu estou sonhando isso, aquilo, outro. Se é de Deus, vai ser claro. Não, mas eu não consigo explicar. Então, não consegue explicar. Tem sonhado há muito tempo, não tem explicação, está em dúvida. Primeiro, não é de Deus. Ok? Porque Deus é claro. Porque Deus não esconde o jogo. Porque Deus não deixa você confuso. A não ser que você esteja no pecado. Salmo 145, versículo 9. Ele ampara a viúva e o órfão e confunde o caminho dos maus. Salmo 145, versículo 9. Deus pode confundir a pessoa, mas para que ela saia das trevas e se converta. Mas quando não, isso aqui não é de Deus. Se é do diabo, é uma mensagem para pecar. É uma mensagem para você se afastar de Deus. É uma mensagem para você se distanciar de Deus. É fácil você descobrir quando vem do diabo. Portanto, se não veio do diabo e não é de Deus, não leve a sério. Sim. Eu sonhei com cobras e lagartos, etc. Minha filha, sonhou? Vá tomar um banho, vá ouvir uma música clássica, vá ler a Bíblia ou vá para a missa. Deixe isso para lá. Pronto. Mas claro que isso é impossível. Impossível. É assim, um jeito alegre, descontraído e profundo na palavra para que você entenda isso que é dúvida de tanta gente. Mas vamos seguir, porque o nosso assunto é revelação e por isso que entramos nos sonhos. Deus muitas vezes se revelou através dos sonhos e muita gente estava aí se perguntando, será que Deus se revelou comigo? Ou é o diabo? O que é esse negócio que eu sonho tanto? Então, você já teve muitas respostas. Dom José, o senhor nos falou que iríamos ler Daniel, capítulo 2, versículo de 20 a 22. É um texto que não podia deixar de ser citado, porque Daniel teve o dom de receber revelação e o dom de interpretar fatos. O sonho do rei, a visão do rei, do dedo, etc., escrevendo na parede, a mensagem e assim por diante, mas não somente esse episódio. Daniel tinha o mesmo dom que o Senhor Deus deu a José do Egito. Por favor, Daniel 2, de 20 a 22. Daniel expressou-se como segue. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade. Porque a Ele pertencem a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as circunstâncias. É Ele quem depõe os reis e os enaltece. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e talento aos inteligentes. Agora vem o que interessa. É Ele quem revela os profundos e secretos mistérios, quem conhece o que está mergulhado nas trevas, junto ao qual habita a luz. Pronto. É a mesma ideia de Deuteronômio 29 e 28. O que está oculto, só Deus conhece. E dar a conhecer é prerrogativa dele, seja imediatamente, ou seja, ele diz a uma pessoa sem precisar de mediadores, seja imediatamente, ou seja, ele revela algo para alguém
e esse alguém revela para os outros. É o caso de José do Egito. O coitadinho, na inocência dele, ele sonhou que tinha várias varas, assim, não é? 11 varas. E ele era uma vara. E as 11 varas se inclinaram diante dele, inocente. Ao dizer isso, a raiva dos irmãos, que já era grande, aumentou. A raiva e a inveja. Sim. Foi a gota d'água para eles tomarem a decisão, primeiro, de matá-lo, né? Sim. Mas depois, me parece que foi Simeão, que um dos irmãos usou do bom senso e disse, não, vamos jogá-lo dentro da cisterna. E depois que eles decidiram tirar da cisterna, porque ele ia morrer, para vendê-lo bem. Mas ele continuou com esse sonho, e ele vai interpretar sonhos na prisão. O copeiro do faraó, ele trabalhava na corte, estava na prisão também, teve um sonho na prisão e José interpretou o sonho dele. Quando ele sai da prisão, ele volta a trabalhar, o copeiro volta a trabalhar no palácio. E é quando o faraó tem o sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Aí o copeiro chega para ele e diz, olha, eu estive na prisão e lá eu conheci um homem que interpretou o meu sonho. Aí o faraó manda chamá-lo. Ele vai e interpreta. As 7 vacas gordas são 7 anos de abundância, de fartura no Egito, e as 7 vacas magras são 7 anos de seca, de carência e assim por diante. Mas aí o José acrescenta, tem como o senhor enfrentar os 7 anos de vacas magras? O senhor faça isso, aquilo, outro. Vamos fazer silos em todo o Egito, as cidades armazém, para guardar os cereais e assim por diante, para a gente enfrentar. Pronto, conquistou o faraó e ele se tornou o grão-vizir. Então, um dom preciosíssimo que Deus, na Bíblia, de interpretar, ele não deu a São José. Ele deu, porque São José foi somente para obedecer, não é? Sim. Levanta-te e foge para o Egito, etc. Inclusive, quando ele voltou, em sonho ele foi avisado para não ficar na Judéia, porque lá governava Arquelau, filho de Herodes, e ele foi morar na Galileia. Avisado em sonho, sabia disso? Não lembro muito desse... Vamos ver agora. Então, veja, interpretação de sonhos. Um dom que Deus não me deu, e acho que não deu a vossa reverendíssima. Não. Mas pode dar a qualquer pessoa, a qualquer momento. Pode dar à própria pessoa que sonhou o dom de interpretar. Pode dar a outra pessoa o dom de interpretar o sonho de outras pessoas, que é o caso de Daniel, que é o caso de José. Agora vamos aqui a Mateus, por favor. Mateus, antes de o senhor sair dessa passagem, certo. O que significa quando está aqui no versículo 20? Eu vou dar até minha Bíblia para o senhor não abrir de novo. É Ele quem faz mudar os tempos e as circunstâncias. Sim. Deus Todo-Poderoso tem as chaves da história, diz o livro do Apocalipse. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. As circunstâncias da história estão sob o domínio de Deus, a providência de Deus, que age, seja imediatamente, seja por causas segundas. O que significa por causas segundas? Deus age também pela decisão das pessoas. Então, veja, o Frei Gilson tem, com o dom que Deus lhe deu, o dom de mudar as circunstâncias de muitas famílias. Interessante. Agora, quando o Frei Gilson prega, ele prega auxiliado pela graça de Deus, mas com um poder de decisão seu. Um poder de inteligir a palavra e de falar. E o Frei Gilson quer pregar. E esse querer, Deus respeita. Não tolhe Deus Todo-Poderoso a vontade do homem. E não tolhe também a inteligência do homem. Com a minha inteligência e a minha capacidade livre de decidir, eu posso influenciar pessoas. Vossa Reverendíssima eu não sou influencer. O que significa isso? É aquele que influencia. Sim. Então, o Frei Gilson pode mudar famílias. O Frei Gilson pode converter pessoas. Então, Deus vai mudando as circunstâncias por intermédio dos seus instrumentos. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho.
Isso significa, eu, Deus Todo-Poderoso, eu, Jesus de Nazaré, dou para vocês um poder. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu posso converter as pessoas sem precisar de vocês, mas eu quis precisar de vocês para converter as pessoas. Porque a fé vem da pregação. Romanos capítulo 10. E a pregação é o anúncio da palavra de Deus. Ficou claro, Frei Gilson? Ficou, nossa, então a situação está indo para esse caminho, mas Deus é aquele que muda, Ele pode mudar direções, mudar circunstâncias, Perfeito. mudar caminho, e sempre trazendo para si, para a conversão. É verdade. Então, a ideia de providência divina no cristianismo não admite de forma alguma o fatalismo, ou está escrito nas estrelas, ou aconteceu porque tinha de acontecer. Então, o ser humano pode mudar a história. Pode mudar a sua história. Pode mudar também a história dos outros. Exato, porque eu perguntei justamente por isso, porque parece que estava tudo determinado e só Deus pode mudar isso. Não. O Deus sempre respeitou e respeitará o poder de decisão do homem. Na parábola do filho pródigo, ela me agrada muito. Dá-me a parte da herança que me cabe. O pai não forçou o filho a dizer isso, nem também impediu o filho de sair de casa. O filho teve o poder de mudar a sua vida, da experiência que ele achava que ia perdurar e nunca iria acabar e seria sempre maravilhosa. Na pocilga, na casa do meu pai há comida em abundância e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai. Então veja, na parábola do filho pródigo nós temos dois movimentos. O filho pródigo tem o poder de arruinar a sua vida e tem o poder de retomar a sua vida indo para a casa do pai. Nos dois casos, o pai silencia. O pai influencia, aqui é a graça de Deus, na pocilga, sem, porém, forçá-lo a sair da pocilga. Se ele decidiu sair da pocilga, foi com a ajuda de Deus, sem mim nada podeis fazer. E se ele tomou a iniciativa, foi ele, com a ajuda da graça de Deus. Já a decisão de sair de casa, o pai não o forçou, também não o impediu. E não foi o diabo que o forçou. Sem dúvida alguma se pode falar, a decisão de se afastar de Deus, o diabo pode ter uma certa influência, mas gosto muito dessa frase de Santo Agostinho. O diabo não tem poder para dominar, ele tem astúcia para enganar. Maravilhoso, minha gente. O diabo não tem poder para dominar, mas para enganar você. O senhor ia citar Mateus, alguma realidade de Mateus, antes de irmos para Daniel. Ok, é o caso de São José. Ah, São José, exato. Sim. Antes de São José, me permita, os magos do Oriente. Veio agora na cabeça, os magos, o mau caráter do Herodes, quando eles foram a Herodes, onde está o menino que acabou de nascer, viemos para adorá-lo, a estrela nos trouxe, etc. Herodes consulta os doutores da lei, eles interpretam a escritura, tal, citam Miqueias capítulo 5, versículo 2, e aí eles adoram o menino, só que eles têm um sonho. Por favor, Mateus capítulo 2, versículo 12. Acho que foi um sono muito gostoso em Belém. Adoraram o menino e foram dormir. E aí, o que acontece, leia. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Pronto, os sonhos, quando são de Deus, eles são bem claros. Não vá por aqui e vá por aqui. Os sonhos, quando vêm de Deus, eles são claros. Seja imediatamente, Deus mesmo falando, seja por um anjo. No caso de São José, sempre por um anjo. Agora vamos ele vai para o Egito. Lá no Egito, versículo 19, por favor. Mateus 2,19. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse... Etc. Então, avisado em sonho para fugir para o Egito, avisado em sonho no Egito para voltar para casa, certo. E ainda tem um terceiro. Por favor,
Versículo 22. Versículo 22. Ele chegou na Terra Santa. E agora? Eu vou morar em Belém? Eu tenho minha esposa Nossa Senhora. E tenho um menino Jesus novinho. Onde é que eu vou morar? Por favor, versículo 22. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se à província da Galileia. Etc, etc. Então veja, avisado em sonhos, no plural. Não fique aqui. Provavelmente ele entrou, vindo do Egito, entrou pelo sul e certamente chegou em Jerusalém. Mas aí nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, em sonhos, não fique aqui. Não fique aqui, aqui é perigoso. Aqui Arquelau é o filho do que queria matar o menino. Volte e vá morar na Galileia. Avisado em sonhos. Sonhos. Interessante, né? Sim. Gente, que lindo, né? O programa de hoje foi maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração nesse dia. Estamos tratando da revelação e entramos nessa realidade da revelação nos sonhos. Foi bonito de ver Deus se revelando sonhos através de Daniel, através de José do Egito, através de José, esposo de Maria. Esse é o nosso Deus. E eu creio que o programa de hoje ajudou você a esclarecer os seus sonhos, né? Eu já tive tantos sonhos na vida e vejo muita gente, às vezes, o que significa isso, o que significa aquilo. Vejo também, Dom José Falcão, mães que reclamam dos seus filhos. Sabe, a criança de 4 anos está tendo muito pesadelo. Aliás, o pouquíssimo tempo que nos resta, o que o senhor diria para uma mãe que vê seu filho tendo esses pesadelos? Primeiro, eu contextualizaria a agonia dessa criança. O inconsciente traduz muito da vida consciente. Sim. Retome isso no próximo programa, por favor. Eu só tenho 13 segundos. Olha aí, então já ficou uma deixa para o próximo programa, você ficar na expectativa da semana que vem. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.